E temos um palestrante, o André Martinez. André, pode vir para o palco encontrar a gente? Oi, Flávia. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo! André é consultor de grandes empresas e fundações. Dedica-se principalmente ao estudo, design e ativação de estratégias e arranjos que buscam inovação social de forma sustentável e a partir de processos sociais criativos. Obrigada pela presença, André. Bem-vindo, a palavra é sua. Prazer estar aqui, Flávia. Queria, antes de mais nada, agradecer a possibilidade de estar aqui falando com vocês. Esse seminário, a ideia desse festival é maravilhosa, muito oportuna. André tem pele clara, é calvo, usa camiseta preta e calça jeans, aproximadamente 40 anos de idade. Toda a diferença hoje no nosso jeito de viver, no nosso dia a dia. Queria agradecer muito a Cristina Carvalho Pinto por ter me chamado para esse encontro. É bastante desafiador, porque eu vou falar de temas bastante complexos e preciso falar de temas bastante complexos em 45 minutos, sendo que essa é a primeira vez que eu faço uma palestra fora de casa desde o início da pandemia, então eu estou bem destreinado, mas vamos lá. Eu queria voltar para lá atrás, no início da pandemia, lá por março de 2020. Eu lembro que eu estava retornando de uma viagem em Belo Horizonte, e tive que fazer uma escala em Confins, e eu abri o meu celular e comecei a ler todas as notícias possíveis sobre a questão da pandemia e senti, puxa, o bicho vai pegar, vou voltar agora para São Paulo, chego em casa e não saio mais, é isolamento social. Mas isso, chegando em casa, enfim, acompanhando nas redes, por algum motivo, eu senti muita necessidade de alguma forma, lançar alguma luz nesse processo. Então, é uma coisa que eu não costumo fazer, mas eu entrava nas publicações, entrava nos posts, e tentava dizer para as pessoas, olha, fica em casa, entende o que está acontecendo, a gente precisa fazer alguma coisa para conter, não porque necessariamente esse vírus é difícil para você, mas porque você precisa fazer isso pelos outros, os hospitais podem colapsar, o sistema público de saúde. E numa dessas conversas, eu não sei o que eu tinha postado, e alguém fez esse comentário aqui. Você consegue projetar isso? Porque eu não enxergo aqui na frente. Quem defende isolamento não entendeu que as pessoas precisam trabalhar para sobreviver. E esse cara fez esse comentário e estava sendo bombardeado. As pessoas estavam chamando ele de bolsominion, negacionista, que era um absurdo, que na verdade era importante que as pessoas conseguissem ficar em casa para se proteger. Eu fiquei profundamente incomodado com isso e imediatamente eu quis interferir. Mas parei, assim, a emoção que eu estava sentindo era, puxa, o cara negacionista está aqui comprometendo um post que eu estou colocando com toda a atenção para tentar chamar a atenção por uma questão que é super importante e o cara vem com essa interferência. Fui lá e respondi. Olha, com todo respeito, minha intenção não é desqualificar a sua opinião. Posso fazer uma pergunta para tentar entender o seu ponto de vista? Você concorda que a contaminação pelo coronavírus cresce de forma exponencial e que se não fizermos quarentena, o sistema hospitalar pode colapsar? E o José, nome fictício, respondeu, não discordo, mas durante o carnaval já não se falava nisso. Estranho, né? O que eu fiz quando eu tentei fazer essa interferência aqui? Primeiro eu tive que parar, porque a minha emoção era, olha, José, cai fora, bicho. Então eu precisei me colocar numa tentativa de conversar com esse cara para tentar acessar um lugar onde a gente pudesse fazer algum tipo de troca e sair daquele fluxo que estava estabelecido naquela conversa. E olha, eu estava emocionalmente muito mais dentro do padrão das pessoas que estavam conversando com ele do que propriamente querendo fazer essa conversa. Mas isso foi um exercício. Então o que eu tenho aqui? E aí eu começo a frase com todo respeito, minha intenção não é desqualificar a tua opinião. Isso parece, eu estou aqui para falar de diversidade de pensamento, você deve estar pensando, não, mas isso é usual, você está treinado para isso. Não estou. Nós somos seres emocionais. Naquele momento eu não queria conversar assim com ele, mas era importante eu fazer essa pausa para tentar achar um ponto de conexão. E a minha primeira pergunta foi, qual é a sua premissa? Você acredita realmente que o coronavírus pode gerar algum dano para as pessoas? Você acredita que realmente os hospitais, o sistema de saúde pode colapsar? Porque se ele não me respondesse essa pergunta com uma concordância com o que eu estava colocando, eu não ia ter muito o que conversar. Mas ele respondeu que sim. E aí a gente foi à frente nessa conversa. Pois é complexo essa coisa de que durante o carnaval não se falava nisso.
ainda não tem opinião sobre essa questão, mas você não tem medo de que algumas pessoas que você ama alguma pessoa que você ama possa ficar doente e morrer de Covid? Ou seja, eu tento levar essa conversa para um lugar, olha, eu não vou entrar nessa discussão se deveríamos ter feito isolamento no carnaval, isso não me diz respeito. O que me diz respeito é o que podemos fazer a partir de agora, e eu pergunto, você concorda comigo? Você tem esse mesmo medo que eu tenho? Eu tentei entrar num lugar de uma identificação de uma emoção com essa pessoa. E ele disse, claro que tenho, mas também tenho receio de ficar sem trabalho e não poder alimentar a família. Conheço pessoas muito pobres que já estão passando dificuldades e então a economia precisa funcionar. E eu coloquei, realmente é uma situação desesperadora, fico angustiado também. Mas em que medida, mas sem medidas sanitárias rigorosas, muita gente vai morrer, concorda? E ele respondeu, sim, é por isso que eu defendo o isolamento vertical, isolar apenas os grupos de risco para manter a economia funcionando. E eu respondo, entendo a sua preocupação, apenas não acredito que seja possível um isolamento vertical no contexto brasileiro, até penso que para mim funcionaria. Eu sou do grupo de risco, mas trabalho à distância, tenho recursos para me manter distanciado de outras pessoas. Como seria para você? E ele responde, eu trabalho como motorista de Uber, mas estou mais exposto, minha mãe e minha sogra estão isoladas por serem idosas. Já pensou uma família na favela, José? 10 pessoas morando em 1, 2 peças? Eu trabalho com projetos sociais, conheço bem essa realidade e é por isso que defendo o isolamento horizontal e também porque é o único amparado por pesquisas científicas. Ele diz, concordo com você que seja complicado, que Deus nos ilumine e guarde. E eu respondo, e eu concordo com você que não adianta se proteger da Covid e morrer de fome ou depressão. O governo tem que fazer sua parte e garantir o auxílio emergencial. Ele responde, obrigado pela conversa, foi a primeira pessoa que me tratou com educação. Vou pensar os seus argumentos. É uma conversa absolutamente simples, não tem nada demais aqui. Existe só uma tentativa consciente minha de interferir e estabelecer uma conversa com essa pessoa, uma conversa que, aliás, nem foi além do lugar que está aqui. Simplesmente chegamos num ponto em que concordávamos e queríamos pensar nos argumentos mútuos. Ao lado do nome de André, a logo do evento, que é a digital multicolorida de um polegar. Para ilustrar que, na verdade, não se trata de convencer alguém de uma pessoa, mas se trata de estabelecer uma conexão. Eu não controlo o que José pensa, as opiniões dele, e não cabe a ele controlar as minhas, mas eu posso tentar encontrar algum ponto que nos conecta e algum jeito de encarar essa situação amparado nos 2 jeitos de ver a situação. Isso só é possível se eu conseguir estabelecer uma conexão com ele. Eu queria convidar vocês a explorar isso aqui um pouquinho melhor. Vamos lá. Eu tenho aqui um objeto que representa o torus. O torus é o padrão universal da energia, se está dando para captar pela câmera, é um padrão universal da energia no nosso universo. Imagina que aqui no centro você tem o planeta Terra e você tem linhas de indução eletromagnética que saem de um polo para o outro. Mas eu posso olhar também esse padrão e compreender, por exemplo, como os celtas compreendiam esse padrão na árvore da vida. Imaginar que essa árvore está gerando vida no mundo e ela é gerada do mundo, do universo a partir dessa vida. Eu posso compreender que a minha relação no mundo é uma relação onde eu crio o mundo ao mesmo tempo que sou criado por esse mundo. Eu posso, inspirado por essa forma, pensar que ela representa o equilíbrio possível entre a minha intervenção no mundo, a forma como nós estamos aqui juntos e o que emerge desse encontro, e ao mesmo tempo como esse espaço que nós compartilhamos nos faz nesse encontro. Por que eu trago isso? Porque esse torus, essa imagem, ela só é possível porque existem 2 polos. Do ponto de vista eletromagnético, você vai ter as ondas de indução que vão do polo norte, que fica embaixo, para o polo sul, que fica em cima, inverso em relação aos polos geográficos. O que acontece? Toda a dinâmica de vida na Terra e no universo, ela é organizada a partir desse fluxo que acontece entre os 2 polos. Isso significa que separar os polos é separar a possibilidade da produção de vida. Os polos são criativos. Não os polos, o que acontece entre os polos é criativo.
Se eu não tenho o outro polo, eu não tenho o entre. Mas a vida se dá justamente nesse entre. É nesse entre que as coisas acontecem. Nós vivemos hoje um momento de uma polarização absoluta. Nós temos emoções amplificadas, porque estamos todos sujeitos a algoritmos que nos conectam na sociedade, nas mídias sociais. E essas emoções, elas se transformam em narrativas, se transformam em conversas. E essas narrativas e conversas, elas afirmam posições. Então, nós nos colocamos cada vez mais em posições que são afirmadas, que nos colocam em lugares, e se eu estou nesse lugar, eu não posso estar no outro lugar. Se eu estou no lugar que acredita no isolamento social, segundo essa lógica, eu não posso estar no lugar que acredita que nós temos que trabalhar para sobreviver. Mas isso é uma ilusão, e na verdade, o que eu proponho refletir aqui é como nós podemos sair dessa polarização, ao mesmo tempo, como saindo dessa polarização eu consigo me manter coerente em relação às minhas posições, aos meus valores, às minhas utopias, mas ao mesmo tempo em movimento, ao mesmo tempo aprendendo. Se a gente volta no Toros, o que o Toros ele nos mostra? Existe, além dessas posições isoladas, um todo. O David Bohm, o físico americano, britânico, naturalizado brasileiro, esteve aqui na USP na década de 40, ele colocava que o universo é formado por padrões de harmonia e beleza, ou seja, se eu abrir esse zoom e pegar todo o universo, por mais que a minha observação ao horizonte, ela só veja caos, no final das contas, nessa abertura de tempo e espaço, eu vou estar vendo algum tipo de harmonia. Então, para eu acessar essa harmonia, o que eu preciso fazer é abrir esse zoom e tentar enxergar um pouco mais, tentar me relacionar com essa possibilidade. E também eu preciso compreender que na medida em que eu observo esse todo, eu abro um espaço para a criatividade. Não é possível eu criar fixo em um lugar. Para que eu crie, eu preciso estar, de alguma forma, em movimento. Os polos criam. Então eu queria mudar um pouquinho esse enfoque, a gente sair de um lugar de uma doença da polarização. O que é essa doença da polarização? É um lugar onde nós temos posições rígidas, separadas, fechadas, exclusivas, onde nós lacramos. E por sermos assim, por estarmos assim nessa situação, ou uma coisa ou outra, nós perdemos o movimento e perdemos o todo. Vejam bem, perdemos o movimento e perdemos o todo. Significa, basicamente, que perdemos a conexão com a vida. Eu gostaria de começar a falar menos em uma doença da polarização e mais numa polaridade curativa, onde nos abrimos para ver as relações entre os pontos de vista distintos, nos abrimos para ver o movimento que nos convida à nossa divergência. Esse movimento tem a ver tanto com nos encontrarmos no meio do caminho, se for possível, talvez não seja possível, mas talvez eu encontrar aquele outro que eu abomino e que está no outro lado, dentro de mim mesmo, e entender que esse todo não é simplesmente as partes juntas, mas é o todo nas partes. E se eu não gosto da posição daquela pessoa, porque não concordo com ela, ou ela me agride, ou acho que ele é um fascista, enfim, significa que algo disto há em mim. Se eu desenvolvo essa capacidade, se eu me coloco nessa possibilidade de reconhecer que o padrão do outro está em mim, de reconhecer que o que o outro tem de iluminado, talvez eu também tenha, mas o que o outro tem de sombrio, talvez eu também tenha, mas talvez eu tenha e reprima, muda a minha possibilidade de relação com essa outra pessoa. Essa relação harmônica entre os opostos, ela não é apenas um movimento que existe no universo, falando em cosmos, no que está lá fora. Nós somos tecidos por essa mesma relação. Esse equilíbrio de luz e sombra, de feminino e masculino, de sistematizador e criativo, todos nós trazemos. Nós somos seres autônomos porque exercitamos essa possibilidade de equilíbrio. Porque nós não, como esse slide anterior mostra, nós não conseguimos fugir do outro lado, onde a luz é a sombra, onde a masculina é feminino, onde a um lado há o outro. Mas eu preciso entender como eu coloco isso numa prática, né?
Como eu posso lidar, então, com essa diversidade, essa diversidade que pressupõe a existência de um lado oposto no universo e um movimento entre esses lados, inclusive dentro de mim, como uma prática concreta? Então, eu queria, antes da gente entrar nesse lugar, que a gente espiasse um pouquinho. Estamos falando aqui de algumas coisas. Estamos falando de pensamento. Quando a gente fala em pensamento, a gente está falando também em conhecimento. Quando a gente fala em conhecimento, a gente tem que falar em linguagem. E quando a gente fala em linguagem, a gente acaba falando em conversa. E quando a gente fala em conversa, a gente fala em ação. Queria olhar com mais cuidado para essas relações. Imagina que aqui eu estou no topo de uma montanha observando o universo. Nesse momento que eu estou no topo da montanha, eu estou lançando mão da minha percepção para acessar esse universo. Então eu tenho a minha visão, eu posso usar a audição, eu posso sentir a temperatura, eu estou lançando mão também dos repertórios que eu tenho para observar, eu lanço mão das minhas crenças, das emoções, eu me emociono, aliás a emoção está sempre, porque nós somos basicamente seres emocionais, das minhas memórias, dos meus traumas, dos meus medos, dos meus valores. Tudo, quando eu olho para o universo, tudo está junto lá olhando para o universo. E num determinado momento, observando esse universo, tomando contato, percebendo esse universo no meu entorno, eu conheço esse universo. Eu passo a, de alguma forma, compreender relações que são mostradas para mim a partir dessas percepções. Eu sei sobre esse universo. E aqui eu não estou mais falando de uma relação desse fora com o dentro, mas eu estou falando da minha possibilidade de processar esse conhecimento. Tem um autor, Humberto Maturana, que ele tem um aforismo que é: todo conhecer é fazer. Ou seja, quando eu conheço, é o meu organismo, é a minha memória, são os meus repertórios que estão dando forma a esse conhecimento. Eu preciso operar esse conhecimento. Então, não é o conhecimento. Eu até vou mudar a palavra. Menos usar a palavra conhecimento e mais usar a palavra conhecer. Menos usar a palavra pensamento e mais usar a palavra pensar, porque são práticas. Então, nessa prática, esse universo externo que eu percebo pelos meus sentidos e pela minha sensibilidade, ele se transforma em uma imagem interna. Na medida em que eu comece a olhar para essa imagem interna e criar modelos, eu estou pensando, estou a pensar. E quando eu penso, eu necessariamente preciso lançar a mão da linguagem. Então, pensamento, linguagem, conhecimento operam como práticas de uma forma interdependente. São ações. Mas vejam, se não fosse eu observando esse universo, se tivesse ali um aborígene, um índio, alguém de uma cultura primitiva africana, por exemplo, ele estaria vendo o mesmo lugar, o mesmo cosmos, mas ele compreenderia esse cosmos de uma forma diferente, porque essa pessoa ela tem tecidos diferentes que o meu, tem uma linhagem diferente, tem histórias, tem memórias, tem intenções, conflitos. Ela é feita de experiências distintas da minha, e ela vai significar e criar um pensamento a partir de elementos simbólicos de uma linguagem que talvez não me pertença. Então, não vemos o universo da mesma forma. Eu vejo o cosmos de um jeito e essa pessoa vê de outro jeito, mas ambos podem compartilhar esse pensar com outras pessoas lançando mão da linguagem. E quando nós compartilhamos esse pensar com outras pessoas lançando mão da linguagem, por quê? Nós passamos a ideia, como eu estou passando aqui, tentando fazer uma palestra, nós compartilhamos uma experiência, nós consensuamos uma prática entre nós, um jeito de estar, de conviver, uma cultura compartilhada. Lançando a linguagem, nós estamos operando a ação. Nós estamos no domínio da prática. Esse autor que eu gosto muito, Ian McGilchrist, ele traz essa frase que eu gostaria de olhar com um pouco mais de atenção com vocês. Nossa maneira de pensar, nossa maneira de prestar atenção no mundo, afeta o mundo ao qual estamos prestando atenção. Tem pelo menos duas questões importantes aqui. Primeira é essa evidência. Na medida que eu presto atenção, eu penso. Na medida que eu penso, eu conheço. Na medida que eu conheço, eu lanço mão da linguagem, interajo com outras pessoas, ajo, me emociono. E por estar no mundo, pensando, conhecendo, linguageando, agindo, eu transformo esse mundo. E aí eu entro naquela imagem do Thoros novamente. Eu produzo o mundo e ao mesmo tempo sou produzido com esse mundo. Mas o que ele traz aqui que me chama a atenção é que ele fala assim, a nossa maneira de prestar atenção. Ou seja,
É inevitável que eu seja afetado pelo mundo e que afete o mundo. É inevitável que o meu jeito de pensar e conhecer interfere na minha prática e na minha imaginação, e nas minhas expectativas, nos meus sonhos e nas minhas emoções. E é inevitável que, ao interferir nisso, a minha prática interfira no mundo. E eu não posso mexer nisso, mas eu posso mexer na minha maneira de prestar atenção. Eu posso prestar atenção com mais profundidade, eu posso prestar atenção com menos julgamento, eu posso parar para ouvir, eu posso tentar, numa troca de Facebook, sair do modo lacração e começar a tentar entender por que aquela pessoa pensa assim, talvez fazendo mais perguntas do que tentando impor meu jeito de pensar sobre ela. Eu posso operar e modular a minha maneira de prestar atenção no mundo. E com isso eu mudo a forma como eu afeto no mundo ao qual eu presto atenção. Agora tem um problema nesse processo, bastante complicado. A nossa forma de percepção do mundo e, portanto, o nosso pensamento, o nosso conhecer o mundo, ela é autocentrada. Quando cada um de nós aqui observa o universo, nós observamos o universo a partir de um centro. Nós estamos, de alguma forma, enclausurados nesse corpo que vê, nessa memória que existe nesse corpo que percebe. Nós estamos contemplando esse universo a partir de um ponto de vista que é desse lugar onde eu estou, eu posso sair daqui para outro lugar, eu vou continuar estando no centro, porque é a minha percepção que é o centro, ela é autocentrada, mas nós criamos a ilusão de que estamos vendo o mundo. Mas, na verdade, o que nós estamos vendo é a nossa visão do mundo. O mundo é muito além do que a minha visão do mundo, porque o meu pensamento é autocentrado. Quando eu saio desse centro, eu percebo que a realidade não é algo objetivo. Não existe um mundo concreto ao meu redor. Essa realidade que a gente assumiu como uma coisa dada, que aqui estava antes da gente chegar, ela é co-criada na medida em que pensamos juntos, convivemos, nos emocionamos, conhecemos juntos, trocamos os nossos conhecimentos, emoções e pensamentos pela linguagem e vamos formando essa percepção, essa sensação de realidade como se fosse uma coisa, mas na verdade ela é construída por bilhões de pontos de vista, bilhões de formas de perceber o mundo. Se eu tivesse presencialmente, eu ia fazer um teste com vocês. Como a gente está à distância, eu coloco aqui essa imagem que quiser. Dá um print screen nela ou a imagem de um busca cubo na internet esse cubo. Se você olhar esse cubo, você vai ver um cubo. Mas algumas pessoas vão ver um cubo como se estivessem observando um cubo em cima da mesa, e algumas pessoas vão ver esse cubo como se ele estivesse flutuando no ar. E algumas pessoas vão ver tanto em cima da mesa quanto flutuando no ar, porque eu posso ver esse cubo de muitas formas. Entre o que está desenhado ali, que são um conjunto de traços, e o jeito que eu percebo o cubo, existe uma coisa chamada fenômeno, que é a percepção muito particular que eu tenho dessa imagem externa. Ou seja, quando a gente vê, a gente não vê apenas o que está lá. O nosso pensar está entrelaçado com esse ver. Eu vejo literalmente construindo a imagem que eu vejo. Aqui a gente está vendo uma imagem simples, que é um cubo, mas imagina ver o fenômeno da pandemia começando no Brasil, com informações desconectas e fragmentadas, num ambiente de extrema violência e de absoluta falta de conversa, de diálogo, de capacidade de troca. Que fenômenos surgem? Que percepções distintas de realidade surgem? Mais um testezinho rápido, esse aqui não tem como fazer aí de casa, quem está, mas eu tenho, pode procurar no meu site lá, sociocreativo.info.observe, eu deixei a imagem disponível para quem estiver em casa poder fazer o teste. Se você observar esse ponto por alguns instantes, com um olhar fixo, não precisa nem fazer muito esforço, é simplesmente observar o ponto por alguns instantes, essa nuvem em torno, ela desaparece. Então, quando a gente foca num jeito de ver, numa determinada distinção do mundo, nós deixamos de ver tudo aquilo que não está criado a partir dessa distinção que nós fazemos. Parece ilusão de ótica, mas é muito mais complexo do que isso, porque nós criamos aqui conflitos,
Criamos distâncias. No centro da tela branca, um pontinho preto. Ao redor desse pontinho preto, essa ilusão, uma nuvem esfumaçada na cor cinza. A nossa percepção, o nosso conhecer o mundo, e, portanto, o pensamento que estabelecemos dele é do mundo em si, nos cria mais ou menos uma situação como essa. Se o meu pensar é autocentrado, o que eu ganho com a diversidade? Eu ganho a possibilidade de enxergar um pouco mais dessa complexidade. De enxergar um pouco mais desse todo, além dos fenômenos que só eu posso produzir com o meu corpo, com a minha memória. Eu posso lançar mão da relação com a outra pessoa para enxergar mais. Eu posso lançar mão de uma percepção do universo que continua sendo a partir do meu centro, porque eu não tenho como me conectar no sistema nervoso da outra pessoa, mas que me permite me alargar para ver as coisas em perspectivas um pouco mais amplas do que a que eu consigo ver do lugar, no tempo e espaço onde eu estou. Eu consigo ver mais do universo, da natureza, ver mais da natureza das coisas. Para que isso seja possível, eu preciso aceitar que esse olhar que vê, que permite conhecer e que permite pensar, e aqui eu falo olhar como percepção, tá? Pode ser a escuta, pode ser outras formas de conexão. Ele é alargável. E quem me ajuda a alargar esse olhar, quem me tira dessa prisão do meu centro é a outra pessoa. A outra pessoa, né? É difícil lidar com a outra pessoa, porque a outra pessoa é diferente da gente, ela não quer enxergar as coisas como a gente quer. Primeiro, essa outra pessoa quem é? Essa outra pessoa pode ser um colega, essa outra pessoa pode ser uma autora muito importante, essa outra pessoa pode estar vivendo aqui comigo na minha casa, ou pode estar no outro lado do mundo, essa outra pessoa pode ter nascido no século XV. Essa outra pessoa é alguém que eu tenho contato a partir do conhecer dela, esteja ele vivo agora ou seja um registro. O mais importante é que essa outra pessoa é um outro centro e ela é completamente diferente de mim, é um centro completamente diferente do meu. Mas ao mesmo tempo, essa outra pessoa, por ser pessoa e por viver nesse universo, ela tem a mesma matéria, ela é tecida do mesmo tecido que eu. Nós compartilhamos os mesmos princípios físicos, compartilhamos as mesmas dinâmicas orgânicas, somos todos baseados em princípios de carbono, nós compartilhamos a mesma cultura, a mesma história. Em algum lugar lá atrás, desde o Big Bang até agora, nós nos conectamos em uma história única. Significa que, olha que contraditório, né? Ao mesmo tempo que essa pessoa é completamente diferente de mim, ela é completamente igual a mim. Essa pessoa é uma janela, como eu disse, para a gente ver o universo, mas mais do que isso, e talvez aí seja a principal importância de eu conseguir estabelecer essas relações abertas com a outra pessoa, essa outra pessoa me ajuda a ver a mim mesmo e, portanto, tomar consciência de como vejo, como conheço, como penso. E ao tomar consciência de como vejo, conheço e penso, eu consigo interferir no meu jeito de perceber o mundo e, portanto, no meu jeito de interferir no mundo. Essa outra pessoa, quer ver um exemplo? Então, assim, sabe aquela pessoa que você olha e diz assim, puxa, esse cara... Alguém que você bota o olho e tem um conjunto de comportamentos que você simplesmente abomina. É bem provável que você justamente abomine esses comportamentos porque fazem parte de um lado sombrio seu onde existem. Então, sabe aquele cara que é radicalmente homofóbico? Sospeitoso, né? Porque é um jeito de negar algo que existe em si mesmo. Então, quando eu abomino alguma coisa do outro, se você for em Jung, você vai encontrar um pouco disso, é porque eu talvez esteja lidando com alguma sombra minha. Portanto, aquilo que eu abomino no outro está em mim. Ao mesmo tempo, talvez eu me apaixone por pessoas que tenham características que eu reprimi e, portanto, são tão apaixonantes nessa outra pessoa. Então, ao ver o outro, eu vejo a mim mesmo. E o outro é capaz de me olhar e me mostrar coisas que talvez eu não enxergue ou talvez eu não queira enxergar, porque estão nesses espaços sombrios. Então, essa relação com a outra pessoa, ela, antes de tudo, é uma oportunidade de autoconhecimento. Mas assim, vamos lá. Para que eu consiga acessar essa outra pessoa, eu preciso compreender e aceitar, e isso vai totalmente contra a minha programação. Primeiro, vamos lá. Primeiro, que essa outra pessoa, como eu já falei, ela conhece o universo a partir do seu próprio centro. Ela vê coisas que eu não vejo, ela sente coisas que eu não sinto, ela teve experiências que eu não tive, ela sente dores que eu não tenho,
ela vive perrengues que são diferentes do meu, ela vive uma outra experiência. Eu preciso compreender, aceitar, entender isso, levar isso a sério. Mas eu também preciso entender, justamente por esse motivo, que quando eu mando uma mensagem para essa outra pessoa, essa mensagem não chega como eu quero que ela chegue. Ela depende muito mais do jeito que essa pessoa recebe essa mensagem, conhece essa mensagem a partir da sua experiência, do seu jeito de compreender o mundo, a partir do seu centro. Então, a comunicação, e eu estou falando em comunicação porque a gente está falando em pensamento, e pensamento envolve essa troca, a diversidade de pensamento só faz sentido porque nos comunicamos. A comunicação, ela depende menos da mensagem do que da forma como eu me relaciono com a outra pessoa com a qual eu estou me comunicando. E é por isso que eu fico aqui absolutamente desconfortável como facilitador de estar falando para câmeras, mas é o que é o processo de transição que nós estamos vivendo. Temos que enfrentar esses desafios, porque eu não estou vendo o rosto de quem eu estou falando, então eu não sei como o que eu estou falando está sendo recebido. Mas isso é muito importante para que eu possa estabelecer essa relação. A comunicação depende muito mais da relação do que simplesmente da passagem da mensagem. E quando eu estou na relação... Oi? Só para dizer que eu estou aqui com você e que está fazendo todo sentido. Flávia, a sua apresentação. Queria que você estivesse aqui na frente para eu poder olhar para o seu rosto. Eu também. Obrigado. Eu também. Mas nós estamos com uma audiência muito alta, os comentários bombando no chat. Que bom. Está fazendo todo sentido, porque você está conectando uma série de ideias que os nossos painelistas anteriores nos trouxeram. Muito bom. E você chegou num ponto agora que eu acho que ele é bastante inquietante até, que é o modo como a gente se relaciona e o modo como a gente transmite e recebe as mensagens, né? E na verdade, Flávia, acontece que essa é a grande crise, né? É nesse lugar que nós estamos hoje, essa grande dificuldade. Acho que tem algumas questões. Primeiro, existe aí essa questão emocional. Esses algoritmos que estão no nosso dia a dia, eles nos engolem. E eles controlam de alguma forma essas emoções. Então é muito difícil estabelecer uma verdadeira conexão contigo se eu estou me sentindo péssimo e se eu tenho medo de você, né? Então, outra coisa, essa impressão que a gente tem que a informação é conhecimento. Então eu acho que já te conheço. Eu já te julguei e já te parametrizei por aquilo que está vivo em mim, mas não está vivo em você. Mas, ao mesmo tempo, tem esse outro lado. Tipo, a gente tem toda a tecnologia. Eu não estou reclamando que você não está na minha frente na plateia, mas tem milhares de pessoas assistindo isso e é absolutamente maravilhoso. Então, azar que eu não estou me sentindo confortável. Vamos em frente, vamos enfrentar essas questões. Porque a relação ela pode acontecer em diversos planos. Eu acho que o mais importante nessa questão de nos afetarmos é entender que esse outro ele pode me incomodar. Então, você pode estar me incomodando de alguma forma. Ou você pode me inspirar. Não importa, me inspirando ou me incomodando, você está me fazendo mexer. Você está me colocando em movimento. E é esse o movimento, a verdadeira comunicação. Esse é o verdadeiro movimento. Eu acho que é essa a grande coisa que a diversidade do pensamento nos traz. É nós irmos nos amalgamando mutuamente pelas nossas distinções, por sermos seres diferentes. Mas aí tem um grande problema. O conflito, né? O tal do conflito. E a gente, nós não estamos sabendo como lidar com esse conflito, né? Porque nós não temos treino. O conflito existe. Nós aprendemos que a única forma de resolver o conflito é pela força. Vou usar a força do argumento, eventualmente a força bruta, está super na moda usar a força bruta, a força da invalidação do outro, da negação do outro. Então, com isso, a gente, pelo trauma que a força gera, a gente entende que conflito é uma coisa ruim. Mas se eu deixar de tentar resolver o conflito pela força, e me colocar muito mais numa energia de tentar compreender o conflito e acessar o que ele me ensina, tudo muda. Eu passo a ver nesse espaço do conflito uma oportunidade de crescimento, uma possibilidade de expansão, de transformação, de sair da minha convicção. E aí eu vou ter que lançar mão para um recurso, né? Que é o seguinte, vamos lembrar do meu chat lá, que eu coloquei no início da palestra? Olha só, lá a discussão começava um pouco nesse lugar. Ou estamos lidando com o domínio sanitário, que envolve ficar em casa para preservar a saúde, ou estamos lidando com o domínio econômico, que é ir para a rua e trabalhar para gerar renda.
Nessa fragmentação, ou uma coisa ou outra, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer uma escolha. É isolamento sim ou isolamento não? Então parece que há uma redução numa complexidade, como se isso fosse o suficiente para responder às questões que o universo nos traz. Agora, se você parar para pensar e olhar isso de um outro jeito, que é um pouco o que aconteceu naquela conversa, eu posso pensar, sim, é um problema econômico-sanitário. Eu preciso preservar a saúde, sim, e preciso dispor de renda, sim, óbvio. É uma coisa tão básica, né? Quando a gente abre esse zoom e vê tudo junto, parece tão básico que não tem lado. Nós somos formados justamente por essa inteireza, pelos dois lados. Então, isolamento, sim. Só que não é uma questão da pessoa ir trabalhar, porque se eu abrir o zoom, eu estou vendo mais dados. É uma questão dessa pessoa que não pode trabalhar nesse momento, porque tem que ficar em isolamento, ela ter um auxílio, ela ter alguma condição de ficar em casa sem morrer de fome. E aí, porque a gente tem uma coisa chamada Estado para nos garantir essa possibilidade. Então vejam, existe aqui um convite para tentar buscar relações mutuamente inclusivas, é uma coisa e também é outra. O que você está sentindo aí, José, eu também sinto. Eu também estou preocupado com renda, eu não estou no lado oposto, bicho, a gente está no mesmo barco. Então, olhar dessa forma pode mudar a história que nós estabelecemos a partir de agora. Eu nunca mais conversei com o José, mas saí de lá muito feliz, porque nós dois ficamos pensando a partir daquela conversa. E isso com certeza mudou alguma coisa em mim e mudou alguma coisa nele. Agora, se a minha reação for me encerrar nas minhas percepções, me encerrar nas minhas crenças, nas minhas convicções, que preço eu pago por isso? Primeiro, trava o meu desenvolvimento. Eu vou me transformando numa pessoa cada vez mais fundamentalista, uma pessoa cada vez menos capaz de compreender a complexidade que as coisas realmente têm. Ao mesmo tempo, fragmento o mundo, e aí eu sou co-criador do quê? Não de um mundo, eu sou co-criador de violência. Na medida em que eu não admito outra forma de pensar que a minha, eu fragmento a realidade, porque lembre-se, somos produtores dessa realidade. Aquela pessoa que eu abomino, ela vai continuar existindo. Então, para eu eliminar ela, eu vou ter que eliminar literalmente. Eu vou ter que, porque a gente nas redes é fácil, né? O algoritmo é uma solução. Dá o bloco, nunca mais vê aquela pessoa. Na vida real não funciona assim. Nós compartilhamos o mesmo ambiente. Eu preciso que aquela pessoa use máscara para conter o vírus e para que o vírus não sofra suas mutações e que a gente saia dessa pandemia. Por mais que eu odeie ela, eu preciso dela. Eu preciso dela para ter um sistema democrático. Por mais que eu não goste, eu preciso dela. O outro está ali e nós somos interdependentes, queiramos ou não. Então, quando eu me coloco nesse espaço de radicalismo, é a minha posição e não a do outro, antes de mais nada, eu sou alguém que está produzindo violência. Mas quando eu me coloco em movimento, eu tenho uma oportunidade de reconstruir tudo isso, de alguma forma. Eu estou meio perdido no tempo, mas eu vou seguindo aqui até que alguém me dê um basta aqui. Tá bom? Estamos tranquilos, por enquanto. Legal, maravilha. Parece fácil, né? Falando assim, deve ter gente aí pensando que eu sou meio poliana, que lindo isso, vamos aceitar o outro, porque não é a tua tia do pavê, né? Aí é fácil aceitar, quando não é alguém que eu tenho que encarar aqui frente a frente, fica fácil. Vamos lá, eu trouxe alguns desafios, vamos dizer assim. Gente, eu estou trazendo coisas aqui que são uma colagem de vários autores, mas também coisas muito empíricas minhas. E a minha intenção não é cobrir o assunto como um todo, mas provocar uma reflexão. A gente tem um conceito que eu gosto muito, que é o crime de inocência. É de uma feminista, uma pesquisadora de relações afro-americanas, a Barbara Christian, uma mulher negra. E ela traz essa ideia, o crime de inocência. O que é o crime de inocência? Negligenciar, saber ou se recusar a conhecer a realidade de uma outra pessoa. Porque se eu reconhecer de fato a realidade daquela outra pessoa, eu tenho que colocar a minha em questionamento. E o crime de inocência é um crime doce, ele não é um crime, você não percebe que ele está sendo violento. Quer ver um exemplo? Assim, gente, não existe racismo no Brasil. Da onde racismo no Brasil? Tenho vários amigos negros, são muito felizes. Ou, gay é tão legal, né? Eu tenho vários amigos gays, são alegres, divertidos. Adoro gay. Gay é super bacana. É super bom ter amigo gay. Não, ela é uma mulher extremamente competente, além de tudo é linda.
crime de inocência é não se colocar na realidade daquela outra vida que está ali e levar a sério as questões que ela tem que enfrentar, porque se eu me colocar nesse lugar, eu vou ter que revisar os meus privilégios de homem branco, que tem condição de não estar naquele lugar. Então, para mim, é fácil dizer que não há racismo. Eu não sofro racismo. E mais do que isso, eu me recuso a compreender o que significa sofrer racismo. Se eu expando essa capacidade de pensamento, isso vai me colocar numa oportunidade para ir além desse crime de inocência. Mas o fato é que depende de muita determinação minha, porque há um preço. A nossa sociedade, antes de mais nada, é uma sociedade exclusiva, uma sociedade de privilégios, de injustiças, e eu preciso conseguir operar, de alguma forma, o preço das minhas escolhas. Outra questão, consciência de quando estamos julgando. A gente diz assim, ouça sem julgar. Eu fico pensando, olha, eu tenho treinado isso, eu não sei se eu sou capaz de ouvir sem julgar. O que é julgar? Eu validar ou não o que aquela pessoa está dizendo em função de um repertório que eu acredito, em função de um valor que eu pratico, em função de uma crença que eu tenho, e se não estiver de acordo com aquela crença, com aquele repertório, é inválido. Estou julgando. Está errado o que você está dizendo. Bobagem. Como eu evito julgar essa pessoa? Eu preciso entender porque ela está dizendo o que está dizendo, porque está pensando o que está dizendo, e preciso compreender que validar o que ela está dizendo não significa concordar. Eu valido o que você está dizendo, eu respeito, eu compreendo o que você está dizendo, mas eu discordo inteiramente. Vamos juntar a minha compreensão com a minha discordância, com a sua compreensão da minha discordância, e ver o que dá quando a gente junta essas percepções todas. Vamos tentar iluminar a caverna como um todo. É preciso ter consciência que a premissa que cada um de nós usa, não importa qual seja, e não importa se você é mestre de capoeira ou doutor em alguma coisa, se o teu conhecimento é atávico, ou se você tem uma profusão de produção científica, as premissas são sempre parciais. Nunca serão suficientes para a gente compreender a complexidade que as coisas realmente têm. Então, assim, um pouco de humildade. Essa humildade nos ajuda a sair desse centro. A diversidade de pensamento, como eu falei, ela nos ajuda a compreender, né? Então, esse compreendere. Vejam bem, eu não estou usando a palavra solucionar, eu estou usando a palavra compreender. Compreendere do latim, pegar por completo. Eu preciso sair desse vício de querer solucionar as coisas de qualquer jeito e me colocar num tempo que o diálogo com o outro permite, que a diversidade de pensamento permite, que é o tempo da compreensão. A compreensão talvez me mostre que as soluções que eu estou lançando mão são equivocadas, porque os problemas André Martinez, ao lado do nome, a logo do evento, eu não me preocupei em entender o todo, a digital multicolorida de um polegar. Ver realmente o que está ali. Então existe aí um lugar dessa cura da polarização que passa pela abertura, que passa por essa desconfiança, por sair dessa identidade que eu tenho um pouco e me colocar, me esvaziar e tentar ver um pouco o mundo por um outro prisma. E para fechar, para não ficar num tom assim, numa pegada poliana, puxa, a gente está aqui no meio de uma pandemia, sendo aqui oprimidos por um governo absolutamente estúpido e autoritário, violento, intelectualmente desonesto, enfim, iria passar o resto da tarde aqui falando das qualidades do governo que nós temos hoje no Brasil. O que eu faço com aquela pessoa que vem e impõe a sua posição nazista contra mim? Impõe a sua homofobia, o seu racismo, o seu sexismo. O que eu faço com essa pessoa que fala uma coisa que eu abomino? Eu devo validar isso? Confesso que eu ainda não tenho a resposta para isso. Estou me esforçando para tentar aprender isso, mas eu lanço mão nesse momento do paradoxo do Karl Popper, né? Quer dizer, eu devo ser tolerante com tudo, com todos, desde que essa outra pessoa não seja intolerante. Eu só não posso ser tolerante com a intolerância. Eu só não posso ser tolerante com o autoritarismo, porque ele me tira o espaço vital e sem esse espaço vital não sou capaz de mais nada. Agora, ao mesmo tempo que eu consigo reconhecer esse padrão, e talvez aqui eu precise lançar a mão contraditoriamente de um julgamento, eu preciso sim ser capaz de refletir o que tornou a pessoa fundamentalista, fascista, o que seja,
Eu preciso tentar entender esse campo sistêmico onde nós dois estamos inseridos. Eu preciso reconhecer que talvez eu também seja potencialmente... Isso eu vejo diariamente, né? Pessoas que têm atitudes contraditórias. Então, você quer combater fake news publicando fake news. Você quer combater o machismo querendo ser violento com os homens. Então, essa coisa de se transformar naquilo que você quer combater, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, entender que existe um campo sistêmico, entender que existe algo acontecendo que é maior do que a gente, e tentar compreender o que está acontecendo com aquela outra pessoa, e tentar buscar formas alternativas de aproximação, de diálogo, de pensamento, que talvez tirem essa pessoa dessa ilusão de centralidade do mundo. Eu acredito fortemente que realmente esse jeito de você lidar com a outra pessoa, ele é realmente uma janela para que a gente tenha acesso para essa diversidade de pensamento e principalmente um antídoto para os autoritarismos, para os fascismos, para toda sorte de violência e exclusão que nós vivemos hoje. Acho que é mais ou menos esse recado que eu tinha para passar, Flávia. André, disso que você falou, tem uma pergunta aqui que eu acho que isso ajuda a esclarecer. Como impedir que a raiva se torne maior que a gente? A gente está num momento de raiva retroalimentada, né? E as pessoas estão o tempo todo atacando para se defender e sempre com a premissa de que estamos numa guerra ideológica. Esse combate, ele deixa de ser construtivo quando a raiva se torna maior. E a pergunta aqui é: como impedir que a raiva se torne maior que a gente? Flávia, eu queria que tivesse um manual para isso, né? Infelizmente não tem. Eu vou dizer como funciona comigo. Para mim, e eu sou muito raivoso, eu sou uma pessoa que as minhas emoções, eu choro fácil, eu fico bravo fácil, eu estou sempre com as emoções à flor da pele. Para mim, é um pouco lançar a mão da razão. Assim, se eu for raivoso, essa raiva vai reverter contra mim. É ver a inutilidade dessa raiva, é tomar consciência de que eu querer destruir essa conversa com o outro, porque estou com raiva do outro, não me traz nenhuma oportunidade. Então, antes de mais nada, essa raiva é burra. Bom, a raiva eu não sei lidar, mas com a burrice eu sei bem. Então, ok, então apelido a raiva de burrice e aí está tudo resolvido. Mas é um pouco assim que eu faço. Muito bom, muito bom. André Martinez, quanta lucidez. Obrigada. A gente está precisando tanto disso nesse momento, né? De se olhar. E eu acho que você trouxe um ponto muito importante, né? O quanto nós estamos identificando no outro aquilo em nós mesmos, ou que nos incomoda, ou que a gente não é capaz de assumir. Boa reflexão. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Esse momento. Um super prazer. Quanta generosidade, viu, por trazer todo esse conteúdo e compartilhar com a gente, estar com a gente. Muito, muito obrigada. Saúde. Obrigado, igualmente. Obrigado, pessoal.